Olá, estamos iniciando oficialmente a nossa temporada de podcast 2025 da TechSul Talks, Papo de Fábrica. Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre marketing industrial e nós temos aqui alguns convidados especiais. Eu, Rodrigo Sato, serei o host hoje, farei a apresentação. Nós, nesta temporada, faremos uma alternância entre os apresentadores para que a gente consiga ter um alcance maior sobre cada um dos assuntos. E apresento aqui ao meu lado o co-host deste episódio, Carlos Próspero. Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui novamente com vocês, no TechSul Talks. Vocês já me conhecem, mas vou me apresentar para quem não me conhecem. Eu sou gerente comercial e gerente de produto na TechSul. Estamos com dois convidados aqui que vão nos ajudar com algumas perguntas aqui e mostrar o conhecimento de mercado que eles têm. Perfeito. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dário de Sá, sou o CEO da Forte Apache, uma agência de comunicação curitibana. Quero agradecer, Sato, Carlos, pelo convite ao Papo de Fábrica aqui. É um formato muito legal, gostei muito desse convite. E falar assim que estou bem motivado aqui, bem feliz de conversar sobre esse assunto. Boa. Que é um assunto que eu particularmente gosto bastante. E estou na Forte Apache, há 12 anos à frente desse negócio. E antes de trabalhar na Forte Apache, eu também trabalhei em indústria, Estava até conversando com o pessoal antes aqui. Sim. Trabalhei muito tempo em indústria, trabalhei 13 anos. E nessa experiência eu consegui ver como que a comunicação, como que o marketing industrial ele funcionava dentro das indústrias, como que ele impactava as operações, como que eles impactavam as equipes. E principalmente o resultado das empresas, Então, é muito legal porque agora do lado de agência eu consigo ter essa visão dupla, Certo. E consigo perceber o que funciona e o que não funciona, o que é ruído dentro da comunicação, Excelente. Olá, eu sou Jaqueline Herman, eu trabalho também na Forte Apache, na área de planejamento. Também tenho uma experiência longa com marketing e marketing industrial também. Já tive um negócio, uma pequena indústria, uma microindústria, na verdade. E sou apaixonada por marketing, por comunicação e criar estratégias. E ali na Forte Apache a gente tem bastante experiência aí com indústrias. Então, muito obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindos. Será um prazer gravar esse episódio hoje. Para a gente começar, para a gente dar o início à partida aqui na nossa conversa, a gente tem uma pergunta já justamente para a gente se posicionar aqui sobre o que a gente está falando, tá? Dário, se você pudesse nos ajudar aqui com uma diferenciação, tá? Sobre o que é, de fato, na sua essência, uma ação, B2B e uma ação B2C. Como que elas se diferenciam entre elas e como que se diferencia essa comunicação com cada um desses públicos? Perfeito. Então, o marketing B2C, a comunicação voltada para o B2C, é uma comunicação voltada para gerar desejo e experiência no consumidor. E a comunicação para o B2B, ela é bem diferente, ela muda. Ela é mais para trazer soluções e para gerar confiança. Então, quando a gente tem essa diferenciação na venda, na entrega, já muda totalmente a forma de comunicar, Então, quando a gente está falando com o consumidor final, ele tá ansioso ali para adquirir aquele produto, ele está com desejo para adquirir aquele produto. Então, a gente vai para uma linha de comunicação que precisa atender esse anseio dele e realmente fazer a coisa acontecer. Agora, quando a gente vai para a comunicação que é para o B2B, a jornada de comunicação é muito mais longa, ela é muito mais intensa, Então, tem vários stakeholders no processo, tem vários processos de aprovação, A tomada de decisão é muito mais longa. Sim. Então, a gente precisa trabalhar muito bem essa comunicação, que é uma comunicação que não termina quando você conquista uma conta, Quando você captura um cliente, vamos dizer assim. Ela só continua. Uma jornada que ela é uma jornada no pós-venda e uma jornada de relacionamento constante. Então, do meu ponto de vista, tem essa grande diferenciação e por isso que a gente faz comunicações totalmente diferentes para um público e para o outro. Perfeito. E surgiu uma pergunta aqui. O que é mais difícil para vocês, como uma empresa que dá o suporte? Conquistar um novo cliente ou manter um cliente para essa empresa que vocês dão suporte? E o que é mais caro que vocês entendem? Um novo cliente ou manter um cliente? Mais difícil e mais caro é alcançar novos clientes. Certo. Até fala, o custo de aquisição de clientes, ele tende a ser maior quando a gente está falando de clientes novos,
porque você precisa justamente passar por essa jornada de compra, em que a pessoa você precisa encontrar, né, esse público, quem é a pessoa de decisão ou de interesse, porque também existe essas etapas na contratação de um fornecedor. Excelente. E aí, o custo também é mais longo, porque é mais alto, porque o tempo é mais longo, o processo de pesquisa é mais longo, etapas são mais etapas. E aí, a manutenção, uma vez que você conquista o cliente e entrega um bom serviço, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. O relacionamento, ele se dá de uma forma um pouco mais tranquila, porque a decisão é uma decisão de risco, na verdade, para quem está tomando a decisão. Sim. Então, quando você vai contratar um fornecedor para a sua empresa, é quase que o seu trabalho que está em risco, né? Sim. É uma decisão complexa. Então, ela considera diversos aspectos e aí tomar essa nova decisão de trocar o fornecedor gera esse novo trabalho. Então, manter o fornecedor é melhor. Então, temos que continuar tratando os clientes que temos já muito bem, né? Investir nisso, porque é muito mais caro a gente buscar novos no mercado. Perfeito. E queria aproveitar aqui também, já fazer uma pergunta para os dois, né? Qual o papel do marketing relacionado no B2B? Qual a importância e o peso que tem isso, né? Assim, eu vejo que o marketing dentro do B2B, ele é super importante para justamente acompanhar nessa jornada. Justamente ele suportar, vamos dizer assim, a empresa, né? Em toda essa jornada, seja ela na captação, seja ela no pós-venda, né? Seja ela depois no relacionamento. O marketing, ele tem um papel importante para trazer uma linguagem mais simples, mais clara para o consumidor que está do outro lado, ou para o cliente, seja ele, né, indústria, enfim, que está do outro lado, trazer essa comunicação de forma mais leve e direcionada. Então, no meu ponto de vista, assim, o marketing, ele entra de uma forma muito efetiva nisso, para desmistificar alguns pontos e trazer essa comunicação de forma mais leve e direta. Pode, claro. Por favor. Adicionar um ponto, assim, que eu acho que também o marketing no B2B, ele precisa ser um guardião da marca. Então, como a gente falou que a decisão envolve risco, a confiança é sempre um ponto muito importante, né? E essa confiança, ela começa desde o primeiro contato que o profissional que está contratando tem com a marca. Então, se ele entra no site, ele já vai criar uma percepção a respeito daquela marca, daquele fornecedor. Então, todos os pontos de contato em que ele tem com a marca são muito importantes. E aí, o marketing precisa ser esse guardião, de transmitir aquele posicionamento, aqueles valores da marca em todos os pontos de contato. Sim, perfeito. Atrelado até com o processo de branding também, né? Isso. Porque muitas vezes a empresa, né, ela não tem um processo de branding muito bem estruturado. Então, ela faz a comunicação muito efetiva com um determinado público ou com um determinado canal, mas esquece dos outros, né? E no nosso ponto de vista, o marketing ele entra justamente para criar essa sinergia de ponta a ponta, o marketing atrelado ao branding, né? Então, não adianta também só fazer, né, ações pontuais, a gente entende que as coisas precisam ser feitas com uma ordem, né? Com uma ligação, vamos dizer assim, de um ponto a outro. Tem um estudo da McKinsey que fala que para tomar uma decisão de contratar um fornecedor, a pessoa consulta, em média, 10 canais na América Latina. 10 canais? Então, assim, ele vai no site, ele vai no Instagram, ele vai no Facebook, ele vai conversar com alguém, ele vai entrar no WhatsApp, ele vai entrar no chat. E aí, esse processo de pesquisa, tudo isso contribui para essa percepção de confiança, né? Perfeito, perfeito. Até aprofundando um pouco nessa pergunta, né, quando o Dário estava respondendo, eu fiquei pensando, né, então a gente, né, fala aqui, né, sobre o papel do marketing nesse relacionamento, mas aí até, né, que é um caso nosso, né, Carlos, a gente, enquanto, né, diretoria ali que a gente atua de vendas, né, a gente está no cliente, né, com frequência e regularidade, mas a gente precisa de material de apoio, seja apresentação, seja um catálogo, seja um folder, ou até mesmo um brinde, né? Então, minha pergunta agora, né, para vocês, né, por favor, fiquem à vontade para responder,
como que o marketing deve se posicionar nesse relacionamento em si, né? Então, porque a gente está o tempo todo, né, conversando com clientes, né, que essa é a missão da TechSul, né, a gente está expandindo o mercado e a gente está atendendo cada vez mais clientes, cobrindo todo o território nacional, mas os clientes, né, de uma forma, eles são impactados, né, por tantos outros fornecedores e alguns deles, né, como no nosso caso, gostam de deixar marcas, né? Como que o marketing consegue ajudar a gente nisso, né? Para a gente ser cada vez mais profundo, né, nessas marcas que a gente deixa nos nossos clientes. E além disso, como que a gente fica sempre na memória de cada um desses clientes, potenciais clientes, prospects, leads, enfim. Cara, ficar na memória, isso aí foi... Bom, gostou? Cara, Foi profundo. eu quero ver que agora eu vou copiar assim. Ver os profissionais, né? Já tô anotando aqui. Mas eu acredito que é gerando relevância, né, cara? Gerando relevância com todas as formas, como você comentou, Sato, de comunicação. Eu vejo que as empresas hoje, né, elas deixam um pouco de lado essa questão do marketing, né? Acabam não dando tanto foco, até enxergando muitas vezes isso como um custo, né? Acabam enxergando o marketing como um custo e não como um investimento estratégico. Uma vez o marketing bem trabalhado, uma vez o marketing bem feito, ele facilita o processo de vendas, Sim. ele facilita o processo de relacionamento com o cliente, ele facilita, né, o dia a dia das pessoas. Manter a fidelidade do cliente. Manter a fidelidade do cliente. E quando você estava falando da questão de posicionamento, né, vem muita questão, tipo assim, tem uma pergunta que até é clichê no mercado, né, mas que me veio na cabeça agora, que assim, se a sua marca deixasse de existir hoje, sumisse da face da Terra, alguém lembraria dela? Faria alguma diferença? Qual o legado que deixou? Qual que era o legado que ela deixou? Boa pergunta. E quando você pensa isso, né, você se coloca nesse lugar, cara, você começa a pensar, o que eu tô fazendo de diferente para manter um bom relacionamento com o meu cliente? O que eu tô fazendo de comunicação? O que eu tô trazendo de novidades, de inovação, né? Então, eu vejo que é aí que a marca começa a ter um posicionamento relevante na cabeça do cliente dela, né? E começa a fazer a diferença no dia a dia. Não, perfeito. Tem um dos pontos aí que também na tua resposta que acabou me gerando uma dúvida, porque vocês devem sofrer esse tipo de dúvida aí pelo cliente com relação ao que vocês propõem de uma forma muito frequente, né? Como que vocês conseguem colocar na cabeça de um cliente que o marketing não é custo? Vou deixar essa prática. Ela é o planejamento. Primeiro ponto, acho que a gente ter sempre muito claro quando a gente está entendendo um projeto ou um momento do negócio em que a gente está conversando, quais são os objetivos daquele negócio. Porque se o negócio está buscando crescimento, quais são os indicadores de crescimento que aquele negócio está olhando? Então, eu vou expandir uma nova área de atuação em termos, né, geográficos, eu vou acrescentar um novo segmento. Então, primeiro entender esse indicador de sucesso, o que é o sucesso para esse cliente, e aí encontrar formas de mensurar esse sucesso. E aí, quando a gente consegue mostrar, porque assim, se você fez uma estratégia bem, né, entendeu bem o objetivo do negócio e criou uma estratégia bem feita e executou essa estratégia, batata, vai dar resultado. Então, não é só custo, é investimento realmente. A gente precisa olhar para isso já desde o começo, né, do projeto, deixar claro qual o resultado. Joia, já. Por favor. Não, até, desculpa. Complemente. É até um bom exemplo, né? A gente estava falando agora há pouco de pandemia e tudo mais, né? Um bom exemplo foi na pandemia, né? A gente percebeu muitas empresas cortando os investimentos mesmo, né? Principalmente de marketing, enxergando como um custo. E percebemos outras que investiram pesado na comunicação e investiram no marketing. Que cresceram muito. E o tempo se provou isso. Exato. O tempo se provou que as empresas que investiram, né, e mudaram até a forma de trabalho, tiveram novas visões, até acompanhando o momento das pessoas, essas empresas sim cresceram, estão andando na frente, né, estão ditando o mercado hoje em dia. Até hoje. E muitas delas acabaram ficando para trás, até sumiram, né, até não existem mais. Então, ali a gente consegue mostrar realmente como que o marketing ele faz a diferença realmente no dia a dia das empresas e como que as empresas precisam olhar para isso com carinho e ter uma atenção para esse ponto, porque muitas vezes acabam deixando de lado, né? Sem dúvida, sim. Bom, na opinião de vocês, eu sei que não existe
receita de bolo nem nada, mas quais são as principais estratégias do marketing para o B2B? O que vocês mais aplicam hoje? Ou isso diferencia do produto e do cliente que vai ser aplicado? Não tem receita de bolo, né, Jaque? Nada. Não tem produto de prateleira, assim. Criatividade entra. Criatividade entra, né? Legal. E eu vejo, assim, que essa parte das estratégias, até a Jaque pode complementar melhor, porque é ela que desenha bastante todas as estratégias ali. Mas eu vejo que, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, né? O próprio Texo Talks, né? Ele é um formato que é super efetivo, né? Trazer conteúdos ricos, trazer conhecimento, né? Conteúdos informativos, ele é, sim, uma estratégia muito eficiente. Webinars, blogs, que nem a gente está aqui no podcast, isso são estratégias que super funcionam, né? Estratégias como feiras e eventos também, né? Convenções que muitas vezes as empresas fazem, são estratégias que também super funcionam e que traz networking, fecha negócios. Então são estratégias que, no meu ponto de vista, super se aplicam e são atemporais, vamos dizer assim, né? Elas conseguem navegar. Vem muito tempo isso aí. Vem. Feiras. Quando você... Acho que aqui é para Jaqueline que tá ficando bem colocada essa pergunta, né? Quando você recebe uma demanda de um cliente, né? Que ele tem um desejo de ampliar o alcance do reconhecimento de marca, né? Como que você elabora essas estratégias e qual que é o formato de discurso que você utiliza para convencer ele para um lado que você acha que é mais efetivo? Eu acho que a primeira ação a se tomar, até para desenhar uma estratégia que talvez seja mais macro ali, é entender muito bem a jornada de compra desse cliente, né? E quando a gente está falando de marketing B2B, eu preciso entender todos os atores dentro do meu cliente, né? Do cliente do meu cliente, no caso. Quem é que toma a decisão, quem é que faz a pesquisa, quais são os elementos importantes para ele tomar aquela decisão. Então, como que o meu cliente, né, a indústria, no caso, como que ela se diferencia, quais são os pontos, né, principais de posicionamento e entender, acho que se aprofundar muito nessa jornada para a gente conseguir pensar dali as estratégias de diferenciação. E como o Dário falou, assim, a gente vai trazer estratégias de conhecimento, de conteúdo e até, enfim, de alcance e performance, assim. A gente precisa fazer o feijão com arroz, que precisa ser feito, mas a gente precisa se diferenciar, assim. Então, sempre a estratégia de diferenciação, acho que é a virada de chave, porque se você está fazendo feijão com arroz, ok, você vai estar em pé de igualdade com seus concorrentes, mas aí você tem que achar o ponto de diferenciação, né, em como eu vou trazer esse conteúdo, em como eu vou me aproximar. Para tirar do lugar comum a empresa, né, nós estamos presentes em diversas empresas, né, e muitas vezes a gente percebe que eles estão num lugar comum ali, comparado com todas as outras do mercado, elas estão ali falando a mesma coisa, apresentando os produtos da mesma forma, né? Então a gente precisa achar um jeito de tirar essa empresa desse lugar, comunicar diferente, e aí entra todo o trabalho de posicionamento, todas as estratégias. Agora, para convencer os clientes pelo caminho que a gente acredita é difícil, viu? Essa pergunta... Porque tem muita coisa envolvida, né, cara? A história por trás da empresa. É difícil a gente quebrar algumas culturas. Total. Né? E nós temos a nossa visão de comunicação baseada em todos esses pontos que a Jaque falou. Só que dentro das empresas tem muitas vezes o investimento que a empresa está fazendo já em outras coisas, né? Tem as estratégias que a empresa está seguindo, a visão do dono. Então, tudo isso a gente também respeita, né? E coloca na mesa e discute para ver qual que é o melhor caminho. Então, não tem o lado certo da agência e nem o lado certo do cliente. A gente sempre chega no consenso. Porque se as empresas vêm crescendo, alguma coisa tá indo, né? É isso. Então, vocês vêm para aprimorar. É isso. Para trazer a visão que a gente não tem, a gente nem enxerga. É isso. Coisas que a gente nem imagina. E muitas vezes as empresas da nossa área, elas querem mudar tudo, sabe? Já entra, cara, vamos mudar a forma de comunicar, vamos mudar a marca, vamos mudar. E muitas vezes não é o caminho.
Porque é que nem você comentou, Carlos, tem que respeitar a história da empresa, o que está sendo feito e tudo mais. E se até ali teve sucesso. Exatamente, ver o que teve de sucesso a história, vamos continuar isso e melhorar isso, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Bacana. Tem que ter A gente tá numa época que é muito guru também, né? Você faz o exercício na internet, né? Esse é o caminho, né? Para sua marca ser reconhecida. Então, assim, o que é um medo, né? E um receio, né? Que sempre existe, né? Quando a gente olha para o mercado, existe um monte de gente falando um monte de coisas e aí você tem uma agência do outro lado, né? Te falando, olha, esse é o melhor caminho, né? E às vezes o empresário, né? Naquela dúvida e naquela ânsia de resolver, né? Ele fala, poxa, né? Qual a alternativa? Sim. Então, acho que né, nesse caso, né? Principalmente quando a gente fala de uma agência reconhecida, com experiência, com vários cases, com vários clientes, ela acaba trazendo essa diferenciação justamente por saber exatamente o caminho, né? Não ficar no discurso, né? Mas era uma dúvida que surgiu porque deve ser um embate que é recorrente, né? Então, né, poxa, né? Como convencer? E até queria complementar essa sua fala, Sato, que ela é bem importante, assim, a empresa, a indústria que está do outro lado, né? Ela tem que enxergar a agência, a empresa de comunicação como um parceiro estratégico, né? Sim. Como um parceiro que realmente está ali para apoiar, para ajudar, para trazer essa visão nova. É lógico, com todas as ponderações do negócio e tudo mais, mas precisa ter essa visão. Porque senão, realmente, se chegar só como um fornecedor, aí é só um custo e realmente você não confia no que aquela empresa está trazendo. Um braço para gerar lead e um braço para manter cliente satisfeito, né? Perfeito. Um mindset na sua marca. Tem que dormir e acordar com a marca na cabeça, que não é fácil. Não. E tem casos como, por exemplo, o da TechSoup, né? De vários outros distribuidores no mercado que precisam se relacionar com diferentes tipos de clientes que estão em diferentes momentos da sua história, estão em diferentes níveis de maturidade, né, sobre, né, qual é uma boa empresa, se é a melhor empresa, é a empresa que se posiciona melhor no marketing ou a empresa que melhor entrega, né? É como unificar essas duas coisas, né? Então são os desafios do dia a dia, né, que, né, como agência, né, imagino eu que, né, fica sempre aquele ponto de tensão, né, fala, poxa, né, não é por aqui, né, o que a gente faz, né? Como que a gente adota isso, né? Eu até queria pegar um gancho, né, sobre um assunto que a gente também, né, como uma empresa de vendas está sempre lá no presente, a gente precisa, no cliente, a gente precisa de estratégias offline, né? Não dá pra gente ficar só falando no digital, porque o nosso cliente, né, principalmente quando fala com a TechSoup, não tá vendo no celular ou tá pesquisando no computador, né, durante todo o dia, né? Ele vai trazer pela lembrança por materiais que ele tem ali na mesa dele, ou que ele tem de recordação, ou até mesmo uma caneta, enfim, né? Mas aí surge uma dúvida, né? A gente sabe, entende que existe, entende que é necessário, mas na opinião de vocês, como agência, elas ainda funcionam para o setor industrial? Totalmente. Muito tempo o pessoal falou que o marketing offline, né, tinha morrido. Cara, não morreu. Ele está em constante evolução, inclusive. Não só no marketing industrial, né, a gente também percebe no marketing voltado para o varejo, que a questão do offline está ganhando cada vez mais força, quando ele é integrado com digital, com online. Certo. Quando a gente junta essas duas estratégias, cara, você tem estratégias poderosíssimas aí. No nosso setor vem se falando muito, né, de omnicanalidade. Então, é você trabalhar esses diferentes meios, né, você fazer eles se integrarem, eles funcionarem juntos. No caso do offline, diversas ações ainda super funcionam e a gente consegue ver resultados bem expressivos. Você pega exemplos de feiras e eventos, que são ações que toda semana tá rolando uma no Brasil, de diferentes meios. Bem forte. Voltou bem forte depois da pandemia. E ela é uma estratégia super assertiva para gerar networking, para fechar negócios. Então, para mim, é uma das melhores estratégias, e são estratégias que estão há muito tempo. A parte de materiais impressos, né? O pessoal falou, nossa, agora vai acabar. Todo mundo agora é digital. Eu ia falar exatamente isso. Vira e mexe no farol, recebo um folder lá do mercado, do imóvel que está sendo construído, Muito da né? concessionária. Poxa, mas a gente tem internet. Quer dizer, se isso ainda existe, quer dizer que faz sentido, né? Ninguém vai gastar dinheiro imprimindo algo que faz sentido, né? Sim. Que no fim do... Mas tudo é contenção de custo, né? Sim, e dentro das empresas, as pessoas, né, acredito que muitas pessoas que estão escutando esse podcast aqui trabalham em fábricas, né, trabalham em empresas e elas precisam desses materiais muitas vezes como materiais de apoio para a equipe técnica, né? Principalmente vocês. Vocês que têm um conteúdo muito técnico para ser passado para as equipes dos clientes, no caso, precisam desses materiais impressos. Eles são super importantes. Eu não vejo eles acabando tão cedo e ainda são bem fundamentais, hein? Você é comentar? Quer falar? No fim do dia,
a gente está sempre lidando com pessoas, né? Com seres humanos. Então, gerar essa experiência, promover essas conexões entre pessoas, eu acho que é o que gera, talvez, o maior sentimento em relação à marca. Então, por exemplo, a questão que ele falou de feiras, você ter lá o olho no olho, o atendimento, né, aquela expressividade da marca quando ela tem um stand, né, aquela sensação de nossa, o impacto, exatamente. Legal. Então, isso até em mídias mesmo, né, mídias offline, quando você vê um fornecedor teu numa mídia offline, numa TV, num rádio, tudo isso traz uma sensação de, nossa, meu parceiro tá forte no mercado, sabe? Então, acertamos o parceiro. Transmite essa confiança. Até posso pegar um gancho do que ela comentou. A gente também percebe que nem vocês são uma empresa que tem diversos serviços industriais e tem um conteúdo muito técnico, muito denso para passar. Para algumas mídias, como offline, isso funciona. Para outros, o online, a entrega melhor, funciona melhor. Mas é bem o que a Jaque falou, assim, no final do dia a gente tá lidando com pessoas, né? Do outro lado da mesa, quem tá recebendo aquelas mensagens são pessoas. E eu vejo que uma estratégia que é muito poderosa para agregar para as empresas, né, e que realmente faz a grande diferença, é quando você linka essa comunicação técnica com essa comunicação humanizada. E isso faz com que tenha uma estratégia muito poderosa. Porque do outro lado, né, são pessoas que têm vidas, que passeiam, que viajam, que vai no fast food, enfim, são pessoas normais aí que precisam receber uma experiência tão boa quanto elas recebem no digital. Hoje eu vejo que as pessoas, né, têm uma experiência muito legal no digital, quando chegam no offline é aquela coisa muito simples, muito, né, não tem muito trabalho ali. Então, a gente precisa realmente pensar dessa forma. Perdão, Carlos, mas quando a gente vai pensar numa estratégia, né, a gente tem que pensar profundamente, né, sobre qual que é o tipo de conteúdo e qual que vai ser a forma que a gente vai entregar, né, que a gente está falando muito do off, né, por ser um formato que acaba funcionando muito bem, mas a gente precisa pensar em que o cliente, né, ou que a pessoa que está do outro lado, ela tem diferentes vícios hoje, né, principalmente aí pensando, né, que, né, pós-pandemia, que a gente começou a, né, ter uma pluralidade de canais e formas de comunicação, e pensar qual que é a melhor forma que vai atrair, né? E aí tem, né, não vou dizer que é a receita do bolo, mas tem a equação mágica aí que você tem que encontrar, né? Poxa, né, esse conteúdo funciona melhor com que tipo de entrega, né? Que é o grande desafio, né? É isso mesmo. Perfeito. Bom, mais uma pergunta aqui, para vocês nos ajudarem. Como que a indústria enxerga o marketing e qual seria o cenário ideal? Que é como elas deveriam enxergar na opinião de vocês? A minha percepção é de que o maior gap está justamente nessa questão do branding, assim, de entender que acho que muitas vezes as pessoas pensam que a decisão de compra do B2B, ela é racional, mas ela é tão emocional quanto do B2C, justamente por aquilo que eu falei no começo, de envolver riscos e tal. Então, esse investimento, esse trabalho de marca, ele precisa ser feito sempre. E quando a gente está falando de marca, não é só, né, investir em branding, em canais de branding ou em anúncios de branding. É realmente toda a comunicação, todos os pontos de contato estarem envolvidos e transmitindo uma mesma mensagem, o mesmo residual de marca, que é o que a gente chama, né? E aí, isso às vezes é subestimado, porque minha equipe, né, investe-se muito na equipe comercial, mas aí o atendimento tá meio capenga. Ou investe-se muito em performance, mas não trabalha a marca ali, de repente até a sala de reunião não está bem cuidada. Então todos os pontos transmitem uma mensagem. Então tem muitos aspectos, então. Não é tão simples, né? É muita coisa. Não é só resumido no logo, né? Então, porque muitas vezes as pessoas pensam em branding, ou pensam nesse investimento só no logo, ou no site que a empresa tá colocando no ar, né? É uma série de pontos de contato que precisa ter esse cuidado, desde a assinatura do e-mail, a sala, os materiais que você está apresentando, o uniforme, a fala dos profissionais, a postura também. A gente acompanha a Texo há bastante tempo, a gente sabe que vocês têm diversos funcionários, né, em loco nas empresas, né? Então, cara, até para levar
essa forma de se trabalhar, essa cultura da empresa, essa comunicação, como ela fala, precisa também levar para os profissionais e manter essa unidade, né? Inclusive, esses profissionais, quer queira, quer não, é o marketing contínuo dentro do nosso cliente. Com certeza. A postura, a vestimenta, a execução, é o marketing full time, né? Importantíssimo. E o marketing, ele ajuda a mostrar, a trazer tipo, a forma como a empresa se comunica, como que a empresa fala. Então, esses profissionais, entendendo como a empresa trabalha, né, na comunicação, ele vai conseguir trazer isso para dentro da empresa. Quando vocês estão conversando com o cliente, como que vocês traduzem toda essa quantidade de elementos que vocês se deparam quando vocês começam o atendimento do cliente? Como vocês conseguem trazer isso para uma realidade que no final do dia é vender, mas eu preciso carregar a história, né? Até a Jaque falou, sala de reunião, né? Daí tem que trazer a logo, porque não é só logo, mas tem que trazer a logo, tem que trazer materiais, tem que pensar como que vocês avaliam todos esses elementos e tentam encaixar com esse histórico, com tudo que vocês enxergam em volta. Porque eu imagino que nem sempre quando chega para vocês uma encomenda ou um briefing sobre o material, ele chega com todos os elementos que deveriam, né? Uhum. Como é que vocês fazem para olhar para tudo isso e para traduzir isso em uma entrega de qualidade? Hoje é feito dentro da Forte Apache, né? Nós fazemos diversos estudos. Primeiro faz todo um diagnóstico da empresa, né? As entrevistas com os donos, as entrevistas com as equipes comerciais, com os representantes comerciais, muitas vezes, que fazem parte do processo, chão de fábrica, enfim, a gente conversa com todo mundo, primeiramente. Entende o cenário da empresa, entende as dores da empresa, por que ela não está conseguindo atingir esse objetivo. E depois a gente faz todo um diagnóstico, todo um estudo. E na Forte Apache a gente é meio chato, vou falar assim, que a gente é meio função, sabe? Então, a gente entra dentro das empresas para realmente analisar e ver o que está pegando. Porque muitas vezes os donos, os gerentes, os diretores, eles apresentam um cenário, mas apresentam ali o que eles querem mostrar realmente, não realmente o que está acontecendo por trás das dores. É a coisa bonita. Então, a fala é bonita, a apresentação é bonita. Então, nesse nosso papel, a gente entra realmente em outras vertentes da empresa para entender o que está sendo falado, nas redes sociais, o que estão falando da empresa, como que ela está se apresentando em todos os canais, Reclame em todos os pontos de contatos, reclame aqui. E nesse diagnóstico que é feito, Sato, é levantado todos esses pontos. E apresentamos para os gestores, os líderes da empresa. Cara, tem diagnósticos que são bem recebidos, tem diagnósticos que nem tanto, mas sempre depois geram conversas produtivas, conversas que agregam e o cliente sempre entende assim, cara, realmente eu preciso ir para esse caminho, não estava olhando por essa ótica, mas isso é importante ser avaliado. O dia a dia consome a gente e nos direciona sempre para um caminho, né? Uhum. Vender, e não é por aí só. Uhum. Tem muita coisa por trás. E muitas vezes você se apega num feedback, vamos dizer assim, que você recebeu de um cliente ou de alguém, né? E você só vai por aquela trilha. E muitas vezes o problema está em outro lugar. Então, muitas vezes não está no comercial, está na produção, está na logística, enfim, está em outros departamentos que muitas vezes precisam também ter a comunicação sendo trabalhadas lá. Então, talvez um encontro, um team building, enfim, algumas coisas que a gente pode fazer naquela área pode melhorar o resultado que vai impactar na área comercial. Então, nossa ótica vai por aí. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós, né, somos acostumados em ser impactados, né, pelo marketing, em sua maioria, como consumidores, né? Nunca como, né, se posicionando Rodrigo, está posicionando como TechSoup, né? Normalmente, esse é o impacto sempre que a gente tem, né? Como que, né, até a Jaque falou ali do emocional, né, que também é o B2B, né, que isso é muito legal e interessante, mas a gente é acostumado em receber e ser impactado como pessoa física. Como que uma agência ela consegue ajudar a causar este mesmo impacto quando você fala de empresa para empresa, de indústria para empresa, de indústria para o vendedor que está lá representando a empresa? Como que uma agência consegue ajudar nesse tipo de serviço? Sato, a agência ela consegue ajudar quando ela consegue criar uma sinergia, vou por esse caminho que eu acho que é criar essa sinergia e unir todos esses pontos de contato que a Jaque comentou, mas assim, quando a agência ela consegue entender as dores, o cenário da empresa e consegue trazer elementos para deixar essa comunicação mais fluida, essa comunicação mais fácil. Então, eu vejo que a efetividade da agência é trazer uma narrativa mais leve, muitas vezes para comunicar melhor com o cliente, que nem você comentou. Do outro lado são pessoas, né? É o B2B. Então,
eu vejo que a grande diferença da agência está em trazer essas narrativas, porque do outro lado, dentro das empresas, tem os departamentos de marketing. Os departamentos de marketing, hoje, eles estão bem evoluídos também. Os profissionais que estão dentro dos departamentos, eles estão acompanhando os mesmos canais que a agência. Os departamentos de marketing, eles estão acompanhando as métricas, eles sabem dos termos, dos padrões, enfim. Não tem ferramentas, conhecem muito. E eu vejo que a agência ela consegue ser efetiva e criar uma grande diferenciação quando ela consegue entender tudo isso e criar narrativas, criar uma forma de levar essa comunicação de jeito mais leve e mais efetivo. Porque do outro lado tem pessoas, né? Então, a gente consegue unir essa humanização com esse conteúdo denso, técnico, que muitas vezes tem dentro das empresas. De uma certa forma, né, Carlos, é o posicionamento que vem das empresas. Não tenho dúvidas. E vamos lá, um desafio, um case de sucesso, sem ser a TechSoup. Nos dê um case de sucesso. Não precisa citar nomes. Exemplifique para o nosso público entender, porque muitas das pessoas que nos veem, muitas das pessoas que nos assistem, são pessoas dentro da fábrica. Sim. E não tem essa interação com a área de marketing, não tem essa interação com a parte de vendas, né? Então, dá um case para o pessoal entender. Por favor. Perfeito. Nós atendemos uma empresa, uma indústria do segmento de materiais elétricos. Olha, a gente pensou no mesmo. Vocês viram que eu tô mentindo, tá, gente? Tá fresco, tá fresco. Tá fresco. Eu podia pedir para falar da TechSoup, que é um case, mas não. Mas, e até legal essa sua pergunta, Carlos, e até vou falar um pouquinho da forma como esse cliente chegou dentro da casa. Porque eu acho que é aí que é o ponto, né? E vai muito naquela linha que eu falei para você, que muitas vezes o cliente tá com uma dor, mas a gente consegue enxergar outra. E aí? Nós atendemos uma empresa de materiais elétricos há 3 anos e ela nos procurou para fazer um trabalho de gestão de redes sociais. Eles estavam entendendo que as redes sociais deles não estavam comunicando muito bem, que os criativos não estavam muito legal, que a interação do público com as redes sociais não estava sendo efetiva. E quando eles nos procuraram lá para falar sobre isso, a gente começou a analisar e começou a ver que tinha outras questões por trás da comunicação das redes sociais, porque eles queriam que a gente fizesse uma comunicação que a empresa não tinha. Queria que a gente comunicasse uma essência que a empresa ainda não tinha construído. O conteúdo que não existia. E eu vou fazer só um parênteses, que ali a gente é uma empresa que é B2B, porque é B2B2C, né, na verdade, trabalha muito com as revendas, e a comunicação estava muito voltada ali para o público final em redes sociais, né? Entendi. Tinha esse Também ponto. tem Sendo de um braço fortíssimo deles, que era a rede Entendi. É isso. E aí, quando a gente começou a analisar esse cliente, percebemos que tinha outros problemas. Um estava relacionado à marca, a forma como a marca, o logotipo mesmo, né, a representação visual da marca, estava desatualizado. Não tinha um conceito por trás dessa marca, então eles só estavam batendo muito na questão de materiais elétricos, mas não tinha um storytelling, vamos dizer assim, um discurso por trás da marca. E as embalagens, os produtos deles também estavam desatualizados. Então, quando eles estavam se apresentando no ponto de venda, as embalagens não estavam legais, a comunicação das redes sociais não estava bacana, a marca estava desatualizada. E a gente começou um trabalho bem grande de rebranding da empresa. Então, o que é o rebranding, né, pessoal? É fazer todo um redesenho da marca, atualizar ela, trazer mais modernidade, deixar ela mais linkada com as tendências atuais de design. Certo. E dali já começou todo um processo de construção de tom de voz da marca, de construção de conceito, definir bem as personas que a marca comunicava, que são esses públicos que ela tem ligação. E ao longo do tempo, o que aconteceu, né? Depois de todo esse processo de mudança, a gente percebeu grandes ganhos da empresa. Primeiro, a forma como ela se comunicava com o consumidor final e com o público B2B dela. Reduziu, inclusive, o custo das embalagens, porque a forma como a gente redesenhou as embalagens deixou muito mais simples e muito mais barata para ser produzida, porque antes era um pouco mais complexa, tinha mais cores na embalagem, então a gente reduziu também esses Ficou mais sóbrio. Ficou mais sóbrio, mais elegante e mostrou um posicionamento diferente no ponto de venda. Então teve uma redução, para você ter uma ideia, de 40 centavos por embalagem. Nossa, é muito dinheiro. Cara, no volume de uma indústria, o impacto foi muito grande. É muito dinheiro.
E fora a sustentabilidade também, né? Total. Quando você reduz também o consumo de materiais aí. Total. Legal. E também como uma mudança também nesse processo, eles conseguiram comunicar melhor com esse público, né? Então, eles conseguiram ter uma aquisição melhor de clientes. Os clientes também da empresa, né? Os parceiros também viram a empresa de um jeito diferente e começou a chegar leads mais qualificados para eles. Então, teve um aumento de leads, teve uma redução de custos de produtos, de embalagens e uma apresentação melhor para o mercado. Sem contar a exposição no ponto de venda, que agora, quando você chega no ponto de venda e vê essa marca, é um bloco lá, um paredão, e ela faz presença. Cara, parabéns, cara. Show de bola. É muito bom ouvir esse case. Porque a gente, quando está do outro lado, né, falando como empresa, tem uma parte do desafio de um reposicionamento ou de fazer um trabalho maior de comunicação interna sobre alguma alteração significativa que a gente pode ter feito. Que a agência, por ter, né, uma pluralidade de pessoas, de funções, de história, até de cases, né, trabalho com outras indústrias, elas conseguem ajudar e trazem esses elementos para a gente, né? Sim. E para a gente, enquanto empresa, né, no caso cliente, né, que escuta essas histórias, que participa em alguns momentos, né, de outras transformações que a gente tem internamente, para a gente acaba sendo combustível, né? Na hora de comunicar o nosso cliente e pensar, né, o que fazer, né? Então, poxa, muito legal esse case. E a gente, quando olha para o vendedor, às vezes a gente tem que fazer esse reposicionamento também, né? Então, a gente precisa estar sempre, né, olhando para fora, né, buscando referências para atualizar. Sim, total. Mas legal. A gente gostou bastante desse papo, então a gente agradece a presença de vocês. Muito obrigado. Você que agradece. Obrigado pela gentileza. E por compartilhar a experiência de vocês conosco. Obrigada. Foi um papo leve, a gente gostou muito e nós nos vemos na próxima, daqui a 15 dias, no próximo episódio do Texo Talks. E obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Valeu.